Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos! Você está no Jurisprudência Constitucional, edição do dia 26 de novembro de 2021. Vamos falar sobre as decisões do dia 25 de novembro do STF, decisões do STF. Vamos lá, lembre, é um programa gratuito que analisa a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal. Vamos a elas então! Primeira decisão foi na ADI 5692 e também, de forma correlata, porque do mesmo assunto, a ADPF 871. O que estava em pauta? A questão da reeleição para cargos de direção do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Isso na ADI 5692. E na ADPF 871, nós tínhamos também a questão da recondução de integrantes da mesa da Câmara Municipal, vamos ver aqui do Rio de Janeiro, exatamente isso aí. Então, vamos tratar sobre esses assuntos e repare que é uma questão recorrente. O Supremo já tem um entendimento consolidado. Isso, para cair no seu concurso, é muito tranquilo. É muito provável que isso seja cobrado em concursos, porque já é uma decisão consolidada em várias ADIs e ADPFs. Então, o que foi o entendimento do Supremo nessas duas aqui? Na ADI 5692 e na ADPF 871. Primeiro, a ADI 5692 tinha por objeto uma lei do Estado do Ceará, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Sim, a lei que organiza o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Vamos lá. Lei 12.509 de 95. O artigo 77 assim dispõe: os conselheiros elegerão o presidente, o vice-presidente e o corregedor do tribunal, agora, para mandato de 2 anos, permitida a reeleição apenas por um período para o mesmo cargo. Em contrapartida, na ADPF 871, o parágrafo 7º do artigo 20 da Lei Orgânica do município de Campo Grande, fazendo uma correção, não era do Rio de Janeiro, de Campo Grande, vamos lá, permitia a recondução de membro da mesa para o mesmo cargo na eleição subsequente. Então, não falava mais nada se poderia ser ilimitado ou não. Então, o Supremo bateu o martelo, matou 2 coelhos com uma só cajadada, para quem gosta desse ditado popular, ou seja, em um acertou 2. O que ele disse? Disse o seguinte: já está decidido nas ADIs 6524, 3377, guarda esses números, vai dar uma olhada e verifica os nossos jurisprudência constitucional aqui que você vai ver. A gente já falou sobre isso. O Supremo entendeu que deve haver assimetria. Ou seja, a Constituição, no artigo 75, estabeleceu uma simetria direta. Ou seja, a Carta Política impõe expressamente aos Estados-membros que sigam o modelo federal. Então, evidentemente, pelo princípio da moralidade administrativa, impessoalidade da República, foi declarada constitucional, ADI improcedente. ADI improcedente, ou seja, a lei do Estado do Ceará está em harmonia com a nossa Constitution. Foi o que entendeu o STF, porque, sim, lá estava escrito que permite a reeleição por um período somente no mesmo cargo. Então guarda essa para o teu concurso, para a tua prova. Mesmo cargo na mesa diretiva dos trabalhos, ou cargo de presidente, vice, corregedor. Gente, para o mesmo cargo, pode se reeleger? Pode. Uma vez, para o mesmo cargo. E não de maneira ilimitada. Mas digamos, o vice-presidente vai assumir um outro cargo, aí pode se reeleger, digamos, passou uma vez vice, aí foi a segunda, aí na outra muda de cargo, pode continuar na mesa diretiva? O Supremo entende que
Sim, tá bom? A limitação é para o mesmo cargo. Guarda isso. Decisão importante já na de 6524, que foi utilizada para decidir nessa ADI e na ADPF também. Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de Campo Grande, entendia assim: recondução do membro da mesa para o mesmo cargo na eleição subsequente. Só que a interpretação conforme é que realmente é uma vez só para o mesmo cargo. Maravilha? Entendimento? Esse foi o primeiro julgado do STF, ou no caso, os primeiros. Mas o mesmo tema, e eu aglutinei aqui para vocês. Vamos juntos porque tem decisão importante. Alô, previdenciarista, você do direito previdenciário. É um belo ramo do direito que tende cada vez mais a ser interessante, porque as pessoas não ficam mais novas com o passar do tempo, correto? Então, vamos adiante, vamos falar sobre o direito previdenciário agora em uma questão específica mesmo. A ADI 6928, STF validou a concessão de auxílio por incapacidade temporária sem necessidade de quê? Perícia médica presencial. Como assim, professor? Apresenta o atestado, tá valendo, tá ok. É isso mesmo? É isso aí que você ouviu. Ou seja, a Lei 14.131 tem uma história interessante. E essa aqui é boa para estudar para concurso. E é para isso que serve o jurisprudência constitucional que a gente tem aqui. A gente prepara você para concurso, para prova da ordem, para ganhar dinheiro na advocacia, fazer justiça, tornar esse mundo um lugar melhor. Vamos lá. A Lei 14.131, ela foi fruto de uma MP, certo? Guarda isso. Qual MP? A MP 1006 de 2020. Agora, saca só comigo, a ementa dessa MP. Vou ler. Aumenta a margem de crédito consignado dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral de previdência social durante o período da pandemia do Covid-19. Então, aumenta a margem de crédito para os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral de previdência social durante a pandemia. Certo? Aconteceu uma emenda parlamentar e incluiu o artigo 6. O artigo 6. Vamos a ele. O artigo 6º diz assim. Deixa eu só localizar aqui o artigo 6º dessa norma. Vamos verificar aqui. Vamos ver. Estamos olhando. Que às vezes... Vamos verificar. Mas basicamente assim, não localizei agora de imediato. Vamos ver aqui se eu consigo achar. O artigo 6º, ele mais ou menos dizia assim, isso que nós estamos discutindo. Não precisa presencialmente fazer uma perícia. Pode ser por apresentar atestado, documento. Maravilha. Era esse o teor do artigo 6º da Lei 14.131. Beleza? Guardou no coração? Era esse. Pois bem, aí foi ingressado com uma ADI para dizer, olha, isso é matéria estranha. Poxa, essa medida provisória, ela estava tratando sobre outra coisa. Veio essa emenda na chamada prática da emenda Jabuti ou contrabando legislativo, matéria importante para o exame de ordem, para concurso público, ou seja, quando se insere matéria estranha ao que se discute em uma medida provisória. Pois bem, a ADI foi proposta. E a ministra Carmen Lúcia não entendeu que é emenda Jabuti. Ou seja, Jabuti porque é uma expressão de Ulisses Guimarães, que dizia que jabuti não fica em cima de árvore. Ou foi a enchente ou foi mão de gente. Aí pegou a expressão. Né? Contrabando legislativo porque não é permitido você trazer. Ou seja, inserir matéria alheia. Então, entenderam que era contrabando legislativo, só que a ministra Carmen Lúcia não, e o STF também
Não, por unanimidade, entendeu que a matéria é correlata. Então, guarda isso. Não é qualquer matéria. Inseriu uma matéria que é estranha. Gente, não. Se tem correlação das matérias, é permitida essa prática, não é emenda jabuti. Vou dar um exemplo. Existe uma ADI em face da Lei 14.195, que trouxe mudanças no direito empresarial, no direito processual, certo? E a parte processual se entendeu, o PSDB entendeu e ingressou com uma ADI, que isso sim foi uma emenda jabuti, certo? E me parece que tem razão, vamos ver o julgamento do STF nisso. Mas nessa aqui, o STF entendeu que não se trata de emenda jabuti, portanto, tudo certo, é exercício legítimo da atividade parlamentar. Olha só que decisão importante, como a gente já estudou aqui um pouco sobre processo legislativo e a questão da emenda jabuti ou contrabando legislativo. Fica ligado que isso é importante para advocacia, prova da OAB, concurso público, tem que estar ligado em como o STF entende isso. Muito bem, então, hoje, o que foi decidido? Foi decidido que não há violação alguma ao artigo 6º, ao artigo 194, ao artigo 201. Sim, esses artigos foram indicados como violados, como paradigma, onde já se viu, viola os direitos sociais, viola todo o sistema de previdência social, no sentido de evitar fraudes, simplesmente o cara apresentar um atestado. Então, quem ingressou com essa DI foi a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais. E olha só, outro estudo de direito constitucional. É legítimo, ou seja, é parte legítima, tem legitimidade ad causam, ou seja, está nos legitimados do artigo 103 para propor a DI? O STF diz que sim, porque inúmeros servidores que pertencem a essa associação, que tem caráter nacional, peritos médicos federais, certo? Então, eles também são atingidos ou beneficiados por essa norma. E o STF entendeu que não houve violação alguma, nem emenda jabuti, nem violação aos artigos 6º, 194 e 201. Inclusive, teve uma alegação de aumento de despesa e foi rechaçado. Olha o voto da Carmen Lúcia. Ademais, há de se enfatizar que a norma questionada não gera aumento de despesa pública. Fulminou, né? Por não estender as hipóteses de auxílio-doença. Exatamente, não foi criada uma hipótese de auxílio-doença. Só uma questão de não precisar ser presencial em virtude da pandemia. O que se altera em caráter excepcional e temporário, a vigorar até 31 de dezembro de 2021, é a forma da comprovação da incapacidade laboral do segurado do regime geral de previdência para a obtenção do auxílio-doença. Olha que decisão importante, você que está aí no direito previdenciário. Me parece, inclusive, que previdenciário vai ser matéria que vai ser incluída no exame de ordem em próximas edições. Então é importante que você já comece a ter seus olhares. E é um ramo do direito que é muito interessante. Tem muitos amigos que são advogados aí, que estão muito bem, obrigado, no direito previdenciário. Um grande abraço a todos aí da área previdenciária. E seriam essas as discussões de hoje, importantes para a OAB, para concurso, para a sua advocacia. Se você gostou, curte o vídeo, curte, dá ajuda pro nosso canal, gente. É de graça, é gratuito. A gente está fazendo isso porque a gente ama o direito constitucional e porque a gente quer auxiliar de alguma forma na sua prática, na sua advocacia e melhorar um pouco, digamos assim, as discussões, os ambientes acadêmicos, para que a gente possa extrapolar um pouco e não ficar só confinado a poucos, né, as discussões sobre a jurisprudência do STF. E se você não sabe, se você estudar pela jurisprudência com a gente aqui, você não se prepara só para constitucional, você se prepara para todas as disciplinas do seu concurso.
porque sempre caem os entendimentos do STF. Tá esperando o quê? Vem pra cá. Se inscreve no nosso canal no YouTube, curte o vídeo, assinala lá o sininho para não perder nada. Maravilha? Então, meus queridos e minhas queridas, esse foi o Jurisprudência Constitucional do dia 26/11. Sexta-feira, sextou. Aproveita, vai se divertir, mas estuda também. E segunda-feira a gente retorna com mais, muito mais. Grande abraço, até a próxima!